Olá, mais um devocional forte. Estamos sendo fortalecidos nos relacionamentos. Temos aí ouvido, né, com a forma certa da gente se portar com relação a Deus, com relação às outras pessoas, com relação às nossas amizades. Então, tem sendo muito bom. Espero que você esteja sendo edificada. Se você está sendo mesmo para você, compartilha esse vídeo. Compartilha, escreve aí nos comentários. Se você não é de Taubaté, se você não é da nossa igreja, se você também está ouvindo, marca para mim nos comentários de onde que você é. Tem uma pessoa que sempre comenta e eu gostaria de saber da onde você é, para a gente saber até onde nós estamos sendo ouvidos, até onde essa palavra tem chegado. E ontem nós falamos sobre as amizades, né? Falamos sobre as amizades que temos que escolher sabiamente as pessoas com quem nós vamos gastar o que nós temos de mais importante, que é o nosso tempo, que nós temos mais precioso, que é o nosso tempo. Ainda mais agora, nesse período que o tempo está passando muito rápido. Então, não desperdice seu tempo com pessoas que não agregam nada na tua vida. Escolha bem as suas amizades, peça para Deus direcionar as pessoas até você e que essas pessoas elas cumpram o tempo. Tem amigos que você vai levar para a vida inteira. Mas tem pessoas que vai ser por um período na sua história, na sua caminhada, na sua trajetória. E às vezes isso vai ser bom para você, mas vai ter tempo que você vai ser bom na vida da outra pessoa. Então peça para Deus esse discernimento para estar sempre te alinhando, tá? Porque nós somos seres humanos, a gente é rodeado de pessoas. Então a gente precisa ter as pessoas certas no nosso tempo, no nosso lado, para que a gente alcance os propósitos e objetivos, né, separados para esse tempo. E hoje, dia 14 de fevereiro, já metade de fevereiro, porque fevereiro 28 dias, então hoje é dia 14, já estamos no meio aqui, e hoje o nosso devocional é de tema o Deus da Justiça, o Deus da Justiça. Provérbios 18, 17 nos diz assim: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão. Quando você traz uma questão, parece que você tem razão, né? Eu falei, nossa, é verdade. Até que alguém venha e questione o que você está falando. Mas vamos ver aqui o que o Deus da Justiça vai falar para nós hoje na relação de fortalecimento no relacionamento. Sempre que houver mais de uma pessoa em uma sala, em uma conversa, em uma mídia social, há um potencial para um conflito. Sempre que tem duas pessoas conversando, há um potencial muito grande para um conflito, porque eu posso falar uma coisa e você pode discordar. Eu posso querer de uma forma e você pode querer de outro. Então, sempre que houver duas pessoas conversando, sempre vai ter uma discórdia ali. Pode ter um conflito. Há um potencial muito grande para ter um tipo de conflito ali. Com demasia frequência, as pessoas em ambos os lados da discussão batem o pé e se recusam a ouvir, porque acreditam que elas é que estão certas. Então, sempre eu vou estar querendo defender o meu e você sempre vai estar querendo defender o seu. Então, se eu falo que eu prefiro pintar a parede de branco, eu vou falar que eu quero mais, que dá mais tenha mais iluminação, que dá mais amplitude. E se você quiser pintar a parede de azul, você fala assim, não, mas porque o azul ele é uma cor mais calma, uma cor mais fria, uma cor... Então, a gente sempre vai querer mostrar que o nosso ponto de vista é o certo. A gente sempre vai, por isso que quando tem duas pessoas conversando, provavelmente é um grande potencial para um conflito. Porque a gente sempre vai achar que o que eu quero é o que tá certo. O que eu quero é o melhor. A gente sempre vai puxar para o nosso lado. Quando estavam sob a escravidão egípcia, os filhos de Israel viam conflitos sendo resolvidos à base da violência e da intimidação. Na escravidão, né? Quando o povo de Israel estava lá sobre a escravidão do Egito, eles viam as coisas sendo resolvidas ali na base da intimidação ou da violência, como a gente vê muitas vezes hoje.
né? E não pode, viu? A gente não pode resolver as coisas na violência. A gente tem que resolver da melhor forma possível, à medida do possível. Tenham paz com todos. Então, eu sou um apaziguador. Eu sou um promovedor de paz aonde quer que eu esteja. Se eu vejo que a questão de eu querer a parede branca e o outro querer azul vai dar muito problema, então eu deixo ele pintar de azul e tá tudo bem. Antes, logo quando eu me casei, eu era muito assim, eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Até que um momento que eu entendi, eu falei assim, olha, por exemplo, essa questão da parede mesmo. A parede estava suja, precisava ser pintada. Aí eu queria branco, o outro queria de outra cor. Eu queria azul, o outro queria de outra cor. Então eu falava assim, olha, é melhor que a parede esteja pintada e limpa. A cor não importa. Então a gente tem que ter esse discernimento de saber que eu sou um apaziguador. Eu prefiro que seja feito. O processo que vai ser feito não importa, mas tem que ser feito. Então, que você seja um apaziguador, não perca. Porque esse tempo de escravidão, de intimidação, isso aqui já passou. Hoje nós temos a palavra ao nosso lado. Hoje nós temos esse poder de influenciar do lado positivo, não puxar para o lado negativo. Em sua nova fase de liberdade, eles precisavam de um modelo saudável de resolução dos problemas. Eles haviam trocado a vida de escravidão na terra do Egito por uma vida sob a nuvem e a proteção de Deus. Isso significava passar do domínio do ídolo de pedra e das imagens cegas para um Deus vivo, que é um santo e justo e amoroso e temível. Esse Deus de fogo e amor não se parecia em nada com os deuses do Egito. Então, eles estavam acostumados. Muitas vezes eu e você, quando a gente vem para Cristo, a gente está acostumado com um estilo de vida, com um estilo de tratamento, com um estilo de palavras, com um estilo de veste. A gente já está acostumado com o quê? Com o padrão do Egito. Só que daí a gente vem para o Senhor. E é um outro padrão. A gente sai do império ali das trevas e a gente passa para o império da luz. Então, é um outro padrão em qual eu e você hoje nós estamos inseridos. A gente não está mais debaixo da mão do maligno. Hoje nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor. É Ele que está cuidando, é Ele que está guardando, é Ele que está direcionando. Então, hoje nós estamos sobre um outro domínio. O santo de Israel deveria ser servido em espírito e em verdade, e a própria razão para o governo divino era a justiça. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Salmos 9:7. Quando somos tratados injustamente, podemos confiar que no final a justiça será feita. Entremeados profundamente dentro de cada um de nós, há um anseio desesperados por justiça. Mas se formos honestas, nós julgamos mal. Dentro de cada um de nós tem um senso de querer desesperadamente justiça, né? Se você vê alguém sendo injustiçado, você se ira, você se indigna. Porque nós servimos um Deus que ele estabeleceu seu trono para julgar. Ele é um Deus justo, ele é um Deus que faz justiça. Mas quando porque quando eu e você decide fazer justiça com as nossas mãos, a gente não é bom, a gente não vai saber julgar aquela situação da maneira correta, nós vamos acabar julgando mal. Agora, nosso Deus que está lá no céu, um Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, um Deus que já visitou o nosso futuro, um Deus que conhece o nosso passado e que está conosco hoje no nosso presente, Ele saberá julgar todas as coisas no seu devido tempo. Às vezes eu e você quer fazer justiça com a própria mão e na hora que a gente quer. Subiu aquela ira aqui, ó, e você quer ir. Não.
Coloca na mão do Senhor que no tempo certo, na forma certa, Ele há de julgar todas as coisas. Ele há de fazer a justiça certa, na medida certa para quem? Com muitas pessoas e circunstâncias, eu já tive certeza de que estava certa. Já ouvir o outro lado da história. Esse é extremamente o motivo da advertência de Paulo em 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz e o que está oculto nas trevas manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, não adianta, se nós, seres humanos, for querer julgar, fazer justiça com as nossas mãos, a gente vai fazer da forma errada, na hora errada. Quando eu e você descansa, coloca nas mãos do Senhor, Ele vai fazer justiça na hora certa. Porque o que está porque a luz, ela vai manifestar o que está em oculto. Nada passa despercebido diante de Deus. Você não precisa querer se levantar e ir lá e tomar frente de nenhuma situação. A paz que excede todo entendimento, ela habita e ela precisa habitar em nossa vida. Porque quando esses momentos em que a gente vai se sentir indignado, vai se sentir irado, essa paz vai fazer com que eu e você não tome nenhuma atitude, precipitadamente. Porque coisa dura é você fazer coisas precipitadamente e se arrepender depois. Então, se você de repente está passando algum tipo de injustiça, seja dentro da tua família, seja no local onde você trabalha, seja até mesmo dentro da igreja onde você congrega, seja aí na rua onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, se você está passando por algum tipo de injustiça, coloca na mão do Senhor, descansa, porque no tempo certo Ele há de se levantar ao seu favor. Porque se você vai fazer com a sua própria mão, o Senhor, Ele não vai pôr dele. E a gente vai julgar mal, a gente vai fazer de uma forma errada. Você pode até, às vezes, o que acontece muito? Já vou falar para vocês aqui. O que acontece muito? Experiências, a gente vive isso direto. Vem alguém e te conta uma coisa. Conta uma situação e você se indigna com aquilo. E você já quer ir, você já quer fazer, você já quer... Mas você não ouviu o outro lado da história. Toda a história tem os dois lados. E cada um vai puxar pro seu lado. Lembra aqui? Cada um vai puxar pro lado que ela acha que tá certo. Quando a gente vai fazer algum aconselhamento de casal, o marido vai falar da esposa, a esposa vai falar do marido. Cada um vai puxar pro seu lado. Então, o que a gente vai ter que fazer ali? Vai ter que pedir sabedoria para Deus, primeiro, né? E ver o que a palavra nos direciona para aquela situação. Porque eu não posso interferir e puxar lado de ninguém, porque o único que é justo é Deus. É só Ele que sabe realmente a intenção do coração. Só Ele que sabe realmente se a pessoa está falando verdade, se ela está falando mentira. Eu não sou Deus, que eu não posso ficar nesse meio. E nem você. Então, não compre a história ouvindo só de um lado. E ainda que os dois você tiver os dois lados da história, mesmo assim, nós não somos Deus para julgar ninguém. Porque se nós fizermos isso, a gente vai se meter numa confusão, porque a gente vai julgar mal. A gente vai julgar mediante aos nossos conceitos, aos nossos preceitos, ao nosso entendimento. Agora, Deus, Ele é perfeito. Ele vai julgar mediante a onisciência, a onipresença e a onipotência dele. Então, coloca na mão do Senhor. Ele é o Deus da justiça. E Ele vai fazer a justiça na hora, no tempo e na forma certa. O provérbios que nós lemos hoje. Primeiro apresentar a sua causa, parece que ele vai ter razão. Então, quando alguém vem trazer algo para você, nossa, parece que ele tem razão. Mas, até que alguém venha e questione aquilo.
Então, nós não sabemos julgar. Nós não sabemos julgar. Nós não podemos tomar esse papel, porque esse papel é de Deus. Ele é o Deus da justiça. Não podemos buscar a sabedoria, nós podemos buscar a sabedoria de Deus em nossos conflitos e ficar aliviadas que, em última instância, cabe a Ele julgar, não a nós. E salvar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, mediante alguma situação, eu vou querer condenar o outro. Só que nem Deus condena a ninguém. Hoje Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para salvar, para mostrar ao povo, para endireitar o caminho, para endireitar o passo do povo. Só que eu e você, muitas vezes, a gente vai querer o quê? Sacrificar. A gente vai querer condenar as pessoas pelos atos ou pelos posicionamentos. Então, nós não sabemos julgar, nós vamos julgar mal e cabe a Deus julgar e salvar. Enquanto a vida é esperança. Então, enquanto a pessoa está errando, mas ela está respirando, para Deus ainda há a possibilidade dela se converter, dela ajeitar os passos dela e dela ser salva. Eu e você, filho, se fosse estar na nossa mão, se nós fosse Deus, metade da humanidade estava condenada. Mas Deus não é igual nós, seres humanos, porque Deus vê lá na frente. A gente só fica com parte da história, a gente só consegue julgar o hoje. Mas Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, a gente não sabe, por isso que Deus quem julga e é Deus quem salva. Nós não está sob nossa alçada. Andando sob a liderança dele, podemos responder em retidão e em misericórdia, sem ter a responsabilidade de aplicar castigo, vingar ou impor cumprimento de lei. Podemos orar a Deus e vê-lo agir e aconselhar. Afinal, ele é um conselheiro que estará sempre conosco. Então, chegou qualquer situação diante de você, não julgue. Se possível, ouça a outra versão, a outra parte. Se possível, coloca as duas partes uma de frente com a outra. Porque o que acontece muito também, vem coisas parar no nosso ouvido. Ah, mas a pessoa não pode saber que você sabe. Então, se a pessoa não pode saber que eu sei, então também eu não posso fazer nada com relação a isso. Então, e outra, não dê o seu aval, não queira condenação, não queira julgar a pessoa. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nem o Espírito Santo está aqui para julgar hoje. Hoje ele está aqui como conselheiro. Ele está aqui para nos aconselhar. Ele está aqui como nosso advogado. Então, nem ele, hoje, ele está julgando. Por que muitas vezes eu e você, nós nos colocamos nessa posição de julgadores? Como que se nós fôssemos o detentor da justiça, e nós não somos. Que nós somos falhos, errantes, pecadores, estamos aqui nesse mundo caído, passíveis ao erro. Hoje eu tô julgando o irmão que tá com um cisco no olho, mas às vezes eu posso estar com uma trave bem grande e eu não tô enxergando. Então, como que eu vou julgar o outro se eu também não estou isenta do erro? Então, não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para promover a paz, para aconselhar em amor, para aconselhar mediante a luz da palavra de Deus. Aconselhar e não julgar. Julgar é o Senhor que vai julgar no tempo, na hora e da forma que Ele assim designar. Hoje nós estamos aqui para aconselhar. Uma pequena oração. Senhor, obrigada porque a pressão diminuiu e eu posso confiar em Ti e me curvar perante a liderança em tempos de conflito. Obrigada por Teu discernimento e me ajude a não julgar, mas entregar em Tuas mãos, porque o Senhor é quem fará a justiça no tempo certo. E que o Espírito Santo seja o meu conselheiro, me dando sabedoria e discernimento quando essas situações aparecerem no meu caminho. Eu sou forte quando confio ao Deus da justiça o meu conflito.
Amém? Confia no Senhor, Ele é o Deus que vai fazer justiça por você. Você não precisa sujar suas mãos, porque você tem um conselheiro, o Espírito Santo, e Ele vai te direcionar a tomar